Olá, tudo bem? Vou fazer aqui então a apresentação do aplicativo Petit, que foi um aplicativo desenvolvido na disciplina de desenvolvimento híbrido na pós em desenvolvimento mobile da PUC-PR, tá bom? O nome do aplicativo, né, ele é uma brincadeira com as palavras pet e it, já que esse é um aplicativo para adoção de pets, tá? Então é uma brincadeira com essas palavras do inglês, e se você pegar essas duas palavras e juntar, seria a palavra petit, que em francês significa pequeno. Aqui embaixo está o tema do aplicativo, né? Encontre já seu melhor amigo. E já falando sobre o aplicativo, ele foi um app desenvolvido totalmente em Flutter, tá? Que ele tem o objetivo de conectar as pessoas que querem doar seu animal de estimação com as pessoas que querem adotar o pet, né? Então a pessoa que quer doar o seu animal, ela faz o cadastro na plataforma, e a pessoa que quer adotar, ela também faz o cadastro e faz a busca por tipo de animal, pode ser gato ou cachorro, e por região, tá certo? Então ela consegue encontrar. As tecnologias que a gente utilizou aqui, no caso do back-end, foram utilizado o Firebase Authentication para fazer essa parte de autenticação e login, o Firebase Real-Time Database para poder guardar os dados do pet, e o Cloud Firestore para poder guardar as fotos, né, do cadastro de cada um dos pets. E na parte aqui de desenvolvimento do aplicativo, foi utilizado o framework Flutter, né, por meio da linguagem Dart. Aqui tem um exemplo da tela inicial. Os tópicos que a gente abordou nesse aplicativo, né, que no caso eu abordei nesse aplicativo, foi o back-end com Firebase, que eu acabei de explicar. A parte de gerenciamento de estados foi feita basicamente utilizando o provider. Utilizei também a parte do Shared Preference para salvar dados localmente, no caso a lista de pets favoritos. Eu utilizei também a parte de acesso a arquivos no dispositivo para buscar as fotos, né, para colocar no cadastro do pet. A parte de mapas e geolocalização, que como você cadastra o estado e a cidade do pet, então isso é mostrado no mapa, né, qual que é a localização. A parte de temas e personalização, eu utilizei no caso toda a parte de temas para poder alterar as cores do aplicativo, para dar essa interface, né, utilizando essas cores aqui que foram escolhidas. Utilizei também a parte de ligação e envio de mensagens, né, por meio de um botão no app. O envio de mensagens pode ser por SMS ou WhatsApp, de acordo com a escolha de usuário. E foi feito também o consumo de uma API, no caso do IBGE, para, uma vez que o usuário buscou o estado, né, a gente faz o consumo da API do IBGE, mandando o estado e recebendo todos os municípios ou cidades, né, daquele estado para o usuário poder selecionar, tá certo? Então esses foram os tópicos. E vamos falar um pouquinho aqui do funcionamento do aplicativo, né? Logo para iniciar o aplicativo, a gente tem uma tela inicial de login, ok? Nessa tela a gente consegue fazer o login via Google ou e-mail cadastrado. Uma vez feito o login, o usuário encaminhado para a tela inicial, que tem uma mensagem de boas-vindas, né? Tem um cardzinho aqui com um botão que já envia direto para a tela de busca. Tem todos os cadastros dos pets aqui, né? Aqui no caso é só um cadastro mostrado aqui no card. E mais abaixo a gente tem as novidades, que seriam os últimos cadastros feitos na plataforma, tá? Nessa parte ainda falando aqui de usuário, né? Eu tenho aqui no Bottom Navigation, a última opção dele é a opção conta, que vai me dar as opções aqui da conta. Então eu consigo excluir a conta, fazer logout, mudar o nome de usuário da conta, cadastrar ou alterar telefone, tá? E para esse fluxo aqui, eu utilizei esses pacotes, o Firebase Auth para fazer a autenticação, o Google Sign-in para fazer o login via Google, o Flutterfire UI para utilizar essa tela aqui, ela já é uma tela pronta dentro do pacote, ok? O Firebase Database para salvar o telefone aqui, né? Porque no caso o nome e e-mail é salvo na conta do usuário, no Firebase Authentication. Só que o telefone eu preferi salvar no Firebase do aplicativo, tá certo? Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, aqui no caso eu tenho o usuário, né? Então cada usuário eu salvo o telefone dele aqui dentro da plataforma, tá certo? Então vamos mostrar esse conjunto aqui no aplicativo. Então basicamente quem controla a parte de login é essa classe aqui, Authgate, né? Que ele vai utilizar lá a classe Sign-in, que já vem pronta aqui. Aqui eu estou utilizando o Google Provider e o Mail Provider para poder fazer login tanto via Google quanto via e-mail, ok? Uma vez feito o cadastro, ele vai buscar ali os valores iniciais ali de acordo com aquele usuário, né? Então aqui ele vai utilizar o Provider para cada uma dessas classes, o usuário, a lista de pets e a lista de favoritos.
a gente vê aqui que se o usuário não for nulo, né, nesse caso, ele vai buscar os dados do usuário, tem a função aqui getUserData, né, que busca os dados do usuário lá do Firebase, tem a função para pegar os cadastros aqui, ok, lá no Firebase também, e uma função para carregar os favoritos. A gente vê que os favoritos aqui, ele busca via Shared Preference, tá certo? Então esse é o fluxo de login básico. A gente viu que tem a parte de conta também, então tem uma classe aqui que vai cuidar da parte de contas, né? Tem algumas funções aqui, no caso carregar telefone, ir para a tela inicial. Aqui a gente tem um build, né? Que é basicamente um formulário com aquelas informações, e-mail, nome e telefone, ok? Então isso aqui seria a parte da programação do aplicativo. Então vou mostrar esse fluxo agora funcionando no aplicativo. Eu vou fazer o logout aqui. Então aqui eu tenho a tela inicial de login, né? Eu posso fazer via e-mail e senha. Posso também fazer um registro, caso eu queira cadastrar ou entrar no aplicativo pela primeira vez. Posso fazer o registro via e-mail e senha. No caso, como eu quero fazer login, eu já estou cadastrado, vou clicar aqui em Sign In. Vou logar com o Google, que eu já tenho a minha conta cadastrada aqui via Google. Então aqui eu vou selecionar a minha conta, Márcio Nunes. Ele vai mandar para a tela inicial. Ó, repare que ele está carregando aqui a parte de novidades, então ele busca aqui os 4 últimos pets cadastrados. Eu só tenho um cadastro aqui por enquanto, né? Então tem a mensagem de boas-vindas e um cardzinho aqui com o botão de buscar. Eu tenho a parte de conta, se eu alterar aqui, por exemplo, o nome, ao invés de Márcio Júnior, eu vou colocar Márcio Nunes. A gente vê que ele já vai alterar lá no Firebase também, quando eu for para a tela inicial ele já vai buscar o nome lá como Márcio Nunes, tá certo? Então esse é basicamente o fluxo inicial. Então voltando aqui, assim que eu fiz o login, eu já posso fazer um cadastro, né? O botão de cadastro é esse botão central aqui na Bottom Navigation. Então a tela de cadastro é basicamente um formulário com as informações do pet e eu consigo adicionar fotos, no máximo até 3, ok? E aqui a gente utilizou os pacotes Firebase Database e Firebase Storage. Firebase Database para guardar os dados, Firebase Storage para guardar as fotos. Usei também o pacote FilePicker para pegar as fotos no dispositivo e o pacote HTTP para consumir a API lá do IBGE, né? Quando eu selecionar o estado, ele buscar para minhas cidades. Então vamos ver se isso aqui no código. A tela de cadastro, tem um arquivo aqui só para a tela de cadastro, né? Então aqui a gente tem a tela de cadastro. Então tem as informações de formulário aqui, né, as variáveis de formulário, o init state para setar, no caso, os valores já iniciais, né, desse formulário. Então basicamente a gente vai ver aqui que eu tenho um formulário com cada um dos campos. Eu usei formulário para poder fazer a validação desses campos. E lá no final eu tenho um botão, aqui eu tenho um botão, né, que ele mostra aqui para mim os valores do usuário e vai verificar aqui se é edição ou se é um novo registro, né, para inserir no Firebase aqui. No caso, se for edição, né? Ele fazer edição lá no Firebase e se for, desculpa, aqui se for edição e aqui se for uma adição, né? Um novo cadastro, ele vai colocar um novo cadastro, adicionar o pet no Firebase. Aqui a gente consegue até ver, né? A opção para adicionar pet. Vai adicionar isso por meio do put aqui, ele vai adicionar esse pet na minha lista em memória, tá certo? Então aqui ele vai adicionar na lista em memória e por fim vai voltar para a tela inicial. Então vamos ver isso aqui no aplicativo. Quando eu clico aqui no botão de cadastro, eu posso cadastrar um pet. Vamos colocar aqui, por exemplo, o Rex, a idade dele 4 anos. Esses dois botões eles são excludentes, né? Então ele só pode ser de um dos dois tipos, cachorro ou gato. Quando for gato, ele vai buscar aqui nas raças só as raças de gato. Quando for cachorro, ele vai buscar aqui só as raças de cachorro. Então vamos colocar aqui que, por exemplo, o Rex é da raça Boxer. Aqui para adicionar as fotos, são no máximo 3. Quando eu clico, ele abre aqui para mim todas as fotos do dispositivo, né? Ele só busca fotos, então aqui eu só tenho uma, porque é um dispositivo simulado. Então eu vou adicionar aqui 3 vezes, só para a gente ver que quando eu adicionar a terceira foto, vou clicar aqui, ele já não deixa mais eu selecionar mais fotos, né? Agora aqui no estado, eu seleciono o estado, a gente vai ver que vai fazer a busca aqui. Deixa eu abaixar aqui no terminal. Então ele buscou lá 853 municípios, né? Eu posso selecionar um deles aqui. Então vamos selecionar um município aqui. Selecionar Carmo do Cajuru. Aí quando eu clicar em cadastrar, vamos posicionar lá no Firebase para a gente ver. Quando eu clico em cadastrar, ele adiciona primeiro as fotos, né, lá no Storage, e em seguida ele vai adicionar os dados do pet. Ó, esse aqui é o novo pet, e lá no meu cadastro, né, do meu usuário, ele adicionou o pet aqui também, só o ID. Então aqui tem um Rex 4, a URL das fotos, tá certo? E
está feito o cadastro. A gente já vê que ele já aparece aqui, né, na tela dos meus cadastros, tá certo? Eu consigo aqui editar o Rex, por exemplo. Quando eu cliquei em editar, ele abre a tela de cadastro, mas busca as informações, né? Então eu posso alterar aqui, por exemplo, 4 para 5 anos. Quando eu clicar em salvar, ele altera aqui, a gente já viu aqui alterando, né? E já altera em memória também. E eu posso excluir o patch. Quando eu excluir, vai excluir tanto aqui no Real-Time Database quanto as fotos no Storage. Então se eu excluir aqui o Rex, ele vai excluir aqui, né? Exclui o cadastro aqui no meu usuário e excluiu as fotos aqui no Storage também. Então, excluiu, a gente repara que esse aqui é o último, essa aqui não foi a foto do Rex que eu cadastrei, tá certo? Tudo bem. Então, voltando aqui para a nossa apresentação. Em seguida, eu posso fazer a busca, né? É o segundo ícone aqui da Bottom Navigation. Cliquei, eu posso selecionar aqui um estado e a cidade, posso selecionar o tipo de pet ou selecionar os dois, né? Eu posso buscar por cachorro e gato ao mesmo tempo. Eu posso buscar por uma raça específica ou por todas as raças, tá certo? Assim que eu clicar no botão buscar, ele vai retornar todos os pets que correspondem a esse cadastro. E aqui eu utilizei os pacotes Firebase Database, né, para buscar lá no Firebase os dados que correspondem a essa busca. O Firebase Storage, para buscar as fotos. E o HTTP, para buscar aqui a cidade, né, lá na API do IBGE, a partir do estado que eu selecionar. Então vamos ver aqui no aplicativo isso. Essa aqui é a tela de busca. Aqui na nossa tela de busca. Busca tela. Então aqui, essa tela de busca também é basicamente um formulário, né? A gente vê aqui o que eu tenho é um forms com cada um dos campos aqui. E quando eu clicar no botão, no Elevated Button aqui, ele vai mostrar aqui, né? Vai buscar lá no Firebase esse pet. Então eu tenho aqui ó, a lista, ele vai retornar a lista que foi buscada. E a partir dessa lista, ele vai... onde é que ele está aqui? Ele faz a busca aqui da lista, em seguida ele vai mostrar essa lista lá na tela de resultados, né? Então eu vou para a tela de resultados, aqui na tela de resultados a gente vai ver que eu tenho basicamente um grid view, né? A partir dessa lista busca aqui que eu gerei. Então para cada elemento dessa lista busca ele vai criar um card mostrando os dados do nosso pet. Então vou fazer esse fluxo aqui, ó, vou buscar aqui pelo estado Distrito Federal. O Distrito Federal só tem o município de Brasília. Eu vou buscar por tanto cachorro quanto gato. Posso selecionar para uma raça, né? A gente vê que como eu selecionei os dois, primeiro eu tenho as raças de cachorro, ordenadas em ordem alfabética. E lá no final tem as raças de gato. Então eu vou colocar que eu quero buscar por todas. Vou pedir para buscar. Ele vai me retornar, que no caso eu tenho esses 3 pets, né? Que eu busquei aqui por todas as raças em Brasília, Distrito Federal. Busquei tanto por cachorro quanto gato. Ele mostra aqui para mim todos os 3 pets que correspondem a essa busca, ok? Muito bem. Aí eu posso clicar num desses pets e vou ser direcionado para a tela de detalhes. Na tela de detalhes, né, eu tenho as fotos do pet, eu tenho aqui o nome, né, do usuário que cadastrou esse pet, as informações do pet, como raça e idade. Eu tenho também a localização, ok? Se eu der um deslizar aqui nessa área, a gente vai para a localização. E eu tenho um botão de entrar em contato, que a gente tem a opção, quando clica, né, ele vai abrir uma pop-up, perguntando se a gente quer entrar em contato via ligação, SMS ou WhatsApp. Aqui a gente repara que na foto ele não tem o WhatsApp, é porque antes de mostrar, o aplicativo faz uma verificação, né? Basicamente é ver se o WhatsApp está instalado. Então se tiver instalado, ele mostra a opção. Se não tiver, ele não vai mostrar essa opção. Aqui a gente utilizou os pacotes do Firebase, né, para buscar os dados e as fotos do pet. Usei também o Flutter Map, o Geocoding e o Lat Longe 2 para mostrar o mapa e a coordenada aqui, né? Pegar a cidade, transformar essa cidade numa coordenada para poder mostrar no mapa. E o pacote URL Launcher para poder executar, né, o aplicativo de ligação de SMS ou WhatsApp. Porque a gente faz isso fazendo uma chamada a uma URL. Tá? Então vamos mostrar isso aqui no aplicativo. Basicamente a gente tem aqui na parte de resultados, né? Eu tenho o card item lista. Então a partir do card item lista aqui, a gente tem o detalhe pet, ok? Então aqui nos detalhes pet, né, a gente tem a função para buscar as coordenadas a partir da cidade, tá? Buscar o telefone de usuário para poder mostrar, e aqui o build para mostrar aquela tela lá, tá certo? Que a gente tem o page view para poder mostrar as imagens, os indicadores de página, né, para mostrar aqui esse indicador aqui na parte de baixo. A gente tem um tab bar, né, para mostrar aqui as tabs de info e localização, e lá no final eu vou ter um botão
para poder entrar em contato, né? Cada um daquelas opções de contato é um list tile, tá? E a gente repara que no caso do WhatsApp, né, ele tem uma variável que controla, né? A gente verifica primeiro se tem o WhatsApp, se tem mostra o list tile, se não tem não mostra nada, tá? E se por acaso o usuário não tiver com o número de telefone cadastrado no aplicativo, ele não mostra aquela tela, ele só mostra uma pop-up com o texto sem telefone cadastrado. Então vamos ver isso aqui, ó. Quando a gente clicar aqui, por exemplo, num pet, ele me mostra que a tela dele, esse pet só tem uma foto cadastrada, que tem as informações, o usuário que cadastrou esse pet. Aqui eu consigo ver a localização, ele está em Brasília, né, como eu falei. Quando eu clico aqui em entrar em contato, só tem a opção de ligação e SMS, porque nesse telefone aqui que eu estou simulando, ele não tem o WhatsApp instalado. Então ele não me dá a opção para entrar em contato via WhatsApp. Eu posso entrar em contato via ligação, então vai abrir o aplicativo aqui de ligação, com o telefone, né, do usuário cadastrado. Então, vamos voltar aqui. E eu também posso entrar em contato via SMS. Então, quando eu entro em contato aqui via SMS, ele já tem uma mensagem, né? Olá, vi. Aí aparece o nome do pet no Petit. Então, é só enviar essa mensagem para o usuário que cadastrou esse pet no aplicativo, tá certo? Muito bem. Então, voltando aqui. Na tela de favoritos, que eu consigo favoritar, então ele vai mostrar aqui todos que eu clicar no ícone aqui de favorito. Aqui eu utilizei os pacotes Firebase Database e Firebase Storage, tá? Para buscar os dados e as fotos do aplicativo. E é no Shared Preference que eu guardo aqui o ID dos pets favoritos. Então vamos mostrar isso aqui no aplicativo. Eu tenho uma tela de favoritos, então favoritos tela. Então nessa tela aqui a gente tem basicamente um card, né? Que vai mostrar o favorito, tá certo? Muito bem. Então aqui eu dou um título, mostro os favoritos, né, que é feito por meio de um grid view. Então cada grid view ele vai mostrar um favorito. Então aqui tem esse favorito é mostrado por meio de um card, né, que é esse card aqui, ok? Então vou mostrar isso aqui no aplicativo. No caso aqui, vou colocar como favorito esse aqui. Então quando eu favorito esse pet aqui, por exemplo, Duquesa, a gente vai ver que ele aparece lá. E se eu favoritar outro, por exemplo, esse aqui, ele vai aparecer lá. Eu posso tirar, né? Eu posso clicar aqui, por exemplo, nele, entrar na tela de detalhe. Na tela de detalhe eu consigo favoritar ou não também o pet. Então quando eu volto aqui na tela de favoritos, ele não está mais aqui, tá certo? Então esse é basicamente a nossa tela de favoritos, tá certo? Então passando aqui seria isso. O aplicativo que eu queria demonstrar. Aqui tem os meus contatos, né? O nome, o e-mail, a gente tem aqui também o meu site e o Instagram. Se por acaso tiver alguma dúvida, vai ser um prazer poder ajudar. Muito obrigado e até a próxima.